Olá, bem-vindo aqui a este canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para mais um dia da leitura bíblica em 100 dias. E você, meu amigo, minha amiga, meus irmãos queridos do coração, vocês são convidados a participar deste projeto maravilhoso. Você que está chegando aqui pela primeira vez, primeiro ponto, se inscrever, né? Pô, frente, se inscreve aí, dá uma moral pro nosso canal. E vamos juntos divulgar a palavra de Deus. Há quanto tempo que você não entrega um panfleto? Então aproveita hoje para entregar aí um panfleto digital. Fala, olha, tem um canal que divulga a leitura da palavra de Deus. E sai aí jogando nos grupos. Com certeza mais pessoas terão acesso. Aqui neste canal é o único canal que você encontra mais de uma, duas, três, quatro versões da Bíblia Sagrada gravada inteiramente, para a pessoa escolher a versão e poder participar deste lindo projeto. Então, venha junto conosco deste projeto maravilhoso. Nesta ocasião, estamos lendo a Bíblia NVT, nova versão transformadora. E já estamos no 35º dia, olha só. Já passamos aí 35, hoje inteiro, 35% do projeto concluído e será uma grande bênção. Então, venha participar conosco, você e sua família. Mas antes de iniciarmos hoje a partir de Atos, capítulo 1, eu quero chamar você para orarmos juntos. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos estarmos aqui para glorificar, bendizer o teu santo e poderoso nome. A tua mão tem sido constante sobre nós. O Senhor tem feito milagres, milagres dos quais às vezes nós sequer vemos, milagres que têm nos livrado do mal. O milagre da vida levantamos hoje porque o Senhor nos sustentou. Obrigado por todas as coisas. Amém, amém, amém. Atos capítulo 1 diz assim: Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes e lhes apresentou muitas provas claras que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai o enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a você saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como viram subir. Então, voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram em oração num só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras a respeito de Judas,
que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram ao lugar o nome aramaico Aceldama, que significa campo de sangue. Pedro continuou. Estava escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e levado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida, oraram. Senhor, tu conhece cada coração, mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para seu devido lugar. Então, lançaram sorte e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: Como isto é possível? Estes homens são todos galileus, e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de região da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeu como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falar em nossa própria língua sobre coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntaram uns aos outros: que isso significa? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em voz alta à multidão. Ouçam com atenção. Todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escute o que eu lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão.
farei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue e fogo, nuvem de fumaça, o sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria com a ajuda dos gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse Davi: Vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve. Meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirá que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrastes o caminho da vida e me encherás com a alegria da tua presença. Irmãos, permita-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando a respeito do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou. E todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu, no entanto, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza, todos, que Israel, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo-os com insistência a seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicaram de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e todos os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados.
adoravam junto no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. Atos capítulo 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado, de nascença, estava sentado, sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João voltaram para ele, voltaram para ele. Olha para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele deu um salto. Ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando, louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouvindo louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa. Ficaram perplexos, admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficaram surpresos com isso? Disse ele, porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção, pois foi o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo, o justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas desse fato. Pela fé, no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé, no nome de Jesus, o curou diante de seus olhos. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhes foi designado, pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Moisés disse: O Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu no meio do seu povo. Ouçam com atenção tudo o que ele lhe disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. Começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão:
Por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou o seu servo, ele enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-lo, fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos. Deuteronômio capítulo 19. Quando o Senhor, seu Deus, destruir as nações cujo território ele lhes dá, vocês tomarão posse da terra e se estabelecerão nas cidades e casas que elas construíram. Em seguida, separarão 3 cidades de refúgio na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Preparem estradas, dividam em 3 regiões a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como propriedade, com essas cidades em cada região. Quem tiver matado alguém poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e ficará salvo. Isso se aplica a alguém que, sem intenção, mostrar hostilidade anterior, matar outra pessoa. Ele poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e viver em segurança. Se acontecer, por exemplo, de alguém ir com seu vizinho cortar lenha num bosque, quando um deles levantar a machada para cortar uma árvore, o ferro do machado escapar do cabo, atingir a outra pessoa e causar sua morte, o homicida poderá fugir para uma das cidades de refúgio a fim de salvar a vida. Se, contudo, a distância até a cidade de refúgio for muito grande, acontecer que, irado, o parente encarregado de vingar a morte da vítima alcance e mate o homicida, o castigo não seria merecido, pois o fugitivo não mostrou hostilidade anterior à vítima. Por isso, ordeno que separem 3 cidades de refúgio. Se o Senhor, seu Deus, ampliar seu território conforme jurou aos seus antepassados, eles der toda a terra que lhes prometeu, separem mais 3 cidades de refúgio. Ele lhes dará a terra se vocês cumprirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou. Se sempre amarem o Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos. Com isso, vocês evitarão a morte do inocente na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá hoje como herança. Do contrário, seriam culpados pelo sangue de inocentes. Se, contudo, alguém demonstrar hostilidade a seu vizinho, ficar à espreita dele, atacar e matar, fugindo depois para uma das cidades de refúgio, as autoridades da cidade do homicida enviarão representantes à cidade de refúgio para trazê-lo de volta e entregá-lo ao vingador da vítima para que ele execute o homicida. Não tenham pena dele. Eliminem de Israel a culpa de matar inocentes. Assim, tudo irá bem com vocês. Quando tomarem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, jamais roubem terras de outros, mudando de lugar marcos de divisa que antes seus antepassados colocaram. Não condenem alguém por crime ou delito com base no depoimento de apenas uma testemunha. Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha mal intencionada se apresentar e acusar alguém de ter cometido um crime, tanto o acusador como o acusado comparecerão diante do Senhor, apresentando-se aos sacerdotes e juízes que estiverem no serviço na ocasião. Os juízes farão uma investigação cuidadosa do caso. Se a testemunha fez acusações falsas contra seu irmão israelita, apliquem-lhe a sentença que ela planejava para outra pessoa. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. O restante do povo ficará sabendo disso e terá medo de cometer tamanha maldade. Não tenham pena do culpado. Sua regra deve ser vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio capítulo 20. Quando saírem
Quando saírem para lutar contra seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo. O Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados e dirá: Ouçam, homens de Israel, ao saírem hoje para lutar contra seus inimigos, sejam corajosos, não tenham medo, nem se apavorem, nem tremam diante deles, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ele lutará contra seus inimigos em seu favor e lhes dará vitória. Então, os oficiais do exército se dirigirão aos soldados e dirão: Alguém aqui acabou de construir uma casa, mas ainda não a dedicou? Se houver nessa situação, vá para casa. Se você morrer na batalha, outra pessoa dedicaria a sua casa. Alguém aqui acabou de plantar uma videira, mas ainda não comeu do seu fruto? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa comeria dos primeiros frutos. Alguém aqui acabou de ficar noivo de uma mulher, mas ainda não se casou? Vá para casa e tome a mulher como esposa. Se você morresse na batalha, outra pessoa tomaria-a como esposa. Os oficiais também dirão: Alguém aqui está com medo ou angustiado? Se estiver, vá para casa antes que amedronte mais alguém. Quando os oficiais terminarem de falar aos soldados, nomearão comandantes para as tropas. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para atacá-la, primeiro proponham paz a seus habitantes. Se eles aceitarem suas condições e abrirem as portas, todo o povo dentro da cidade os servirá como trabalho esforçado. E se eles se recusarem à proposta de paz e se prepararem para lutar, cerquem a cidade. Quando o Senhor, seu Deus, lhes entregar a cidade, matem a espada todos os homens. Contudo, poderão tomar para si as mulheres, as crianças, os animais e tudo o que acharem na cidade. Poderão aproveitar todos os despojos do inimigo que o Senhor, seu Deus, entregou em suas mãos. Essas instruções se aplicam somente às cidades muito distantes e não às cidades dos povos que vivem na terra em que vocês entrarão. Nessas cidades que o Senhor lhes dá como herança, destrua todo ser vivo. Destrua completamente os hititas, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, conforme o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. Isso evitará que o povo da terra os ensine a imitar os atos detestáveis que eles praticam quando adoram seus deuses, coisas que fariam vocês pecarem contra o Senhor, seu Deus. Quando cercarem uma cidade e a guerra se prolongar, não cortem as árvores com um machado. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Acaso as árvores são inimigos? Para que vocês as ataquem, cortem apenas as árvores que vocês sabem que não dão frutos e usem-nas para fazer o equipamento necessário no cerco da cidade inimiga, até que ela caia. Deuteronômio capítulo 21. Quando estiver na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, alguém for encontrado morto no campo, não se saiba quem matou, as autoridades, os juízes medirão a distância do local onde está o cadáver até as cidades vizinhas. Quando se determinar qual é a cidade mais próxima, as autoridades da cidade escolherão do rebanho uma novilha que nunca tenha sido usada para trabalhar no campo e nunca tenha sido puxado um arado. Levarão a novilha a um vale que não tenha sido lavrado
nem semeado, e pelo qual passe o ribeiro. Ali no vale quebrarão o pescoço da novilha, os sacerdotes levitas se aproximarão, pois o Senhor seu Deus os escolheu para servirem diante dele e pronunciarem bênçãos em seu nome. Cabe a eles decidir todos os casos legais e criminais. As autoridades daquela cidade lavarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi quebrado, e dirão: nossas mãos não derramaram o sangue dessa pessoa, nem vimos o crime acontecer. Ó Senhor, perdoa teu povo, Israel, o qual libertaste. Não culpes teu povo pela morte de um inocente, assim serão absolvidos da culpa pelo sangue da pessoa. Desse modo, vocês removerão do seu meio a culpa pela morte da vítima e farão o que é certo aos olhos do Senhor. Quando saírem para guerrear contra seus inimigos, o Senhor, seu Deus, entregá-los em suas mãos e vocês os fizerem prisioneiros. Pode acontecer de algum de vocês vir uma mulher bonita entre os cativos, sentir-se atraído por ela e desejar casar-se com ela. Nesse caso, leve-a para casa, onde ela raspará a cabeça, cortará as unhas, trocará as roupas que estava usando. Quando foi capturada, ela ficará em sua casa, mas você deixará que ela fique de luto pelo pai, pela mãe, por um mês inteiro. Depois disso, você se casará com ela, passará a ser seu marido e ela será sua esposa. Se depois do casamento ela não o agradar, liberte-a, não a venda nem a trate como escrava, pois você a humilhou. Se um homem tiver duas esposas e amar apenas uma delas, mas ambas lhe derem filhos homens, e o filho mais velho for da esposa que ele não ama, quando dividir sua herança, o homem não poderá dar a porção maior ao filho da esposa amada, como se este fosse o filho mais velho. Terá de reconhecer os direitos do filho mais velho da esposa não amada, dando-lhe a porção dobrada. Ele é o primeiro filho do vigor do seu pai, e os direitos do filho mais velho lhe pertencem. Se um homem tiver um filho teimoso, rebelde, que não obedece ao pai nem à mãe, apesar de eles disciplinarem o pai e a mãe, levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas: este nosso filho é teimoso e rebelde, se recusa a obedecer, é mau caráter e vive bêbado. Então todos os homens da cidade executarão por apedrejamento. Desse modo vocês eliminarão o mal no seu meio, e todo Israel ficará sabendo disso e temerá. Se alguém cometeu um crime que merece pena de morte e por isso foi executado, pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito. Maldito aos olhos de Deus. Desse modo, vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Deuteronômio capítulo 22. Se você vir solto por aí um boi ou uma ovelha de um israelita, não fuja a sua responsabilidade. Devolva o animal ao dono, se o dono não morar por perto, ou se você não o conhecer, leve o animal para a sua casa. Fique com ele até o dono vir procurá-lo. Então, devolva o animal. Faça o mesmo se encontrar um jumento, uma peça de roupa ou qualquer outra coisa que alguém tenha perdido. Não fuja de sua responsabilidade. Se você vir o jumento ou boi de um israelita caído no caminho, não ignore, vá e ajude o dono a levantar o animal. A mulher não deve usar roupas de homem e o homem não deve usar roupas de mulher. Quem age desse modo é detestável aos olhos do Senhor, seu Deus.
Se acontecer de você encontrar o ninho de um pássaro numa árvore ou no chão, e houver neles filhote ou ovos que a mãe esteja chocando, não leve a mãe junto com os filhotes. Leve os filhotes, mas deixe a mãe, para que você prospere e tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito em torno do terraço. Desse modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. Nem plantem nenhuma outra coisa semelhante entre as videiras em seu vinhedo. Se o fizerem, serão proibidos de usar tanto as uvas desse vinhedo como o fruto da outra plantação que semearam. Não arem a terra com um boi ou um jumento presos ao mesmo jugo. Não usem roupas feitas de fios de lã e linho entrelaçados. Coloquem franjas nas 4 pontas do manto do qual vocês cobrem. Se um homem se casar com uma mulher depois de ter relação com ela, rejeitá-la e acusá-la publicamente de conduta vergonhosa, dizendo: quando me casei com esta mulher, descobri que não era virgem. Então o pai e a mãe da mulher levarão a prova da virgindade da filha até a porta da cidade, onde as autoridades estarão reunidas. O pai lhes dirá: dei minha filha em casamento a este homem, agora ele a rejeitou. Acusou-a de conduta vergonhosa, dizendo: descobri que sua filha não era virgem, aqui está, porém, a prova da virgindade da minha filha. Então os pais estenderão o lençol da filha diante das autoridades, e eles pegarão o homem e o castigarão. Também lhes aplicarão uma multa de 100 peças de prata, que ele pagará ao pai da mulher, uma vez que a acusou publicamente de conduta vergonhosa uma virgem de Israel. Ela continuará a ser esposa do homem e ele jamais poderá se divorciar dela. Mas se as acusações do homem forem verdadeiras e ele puder provar que a mulher não era virgem, então ela será levada até a porta da casa de seu pai e ali será executada por apedrejamento pelos homens da cidade. Ela cometeu um crime vergonhoso em Israel, praticando imoralidade sexual enquanto vivia na casa de seus pais. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de vós. Se um homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Se um homem encontrar uma moça virgem prometida em casamento e tiver relações sexuais com ela dentro da cidade, levem os dois à porta da cidade e executem-nos por apedrejamento. A mulher é culpada porque não gritou por socorro, e o homem deverá morrer porque humilhou a esposa do outro homem. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Mas se o homem encontrar uma moça prometida em casamento no campo e a violentar, somente o homem deverá ser morto. Não façam nada à moça, não cometeu crime algum que mereça a pena de morte. É tão inocente quanto a vítima de homicídio. Uma vez que o homem a violentou no campo, deve-se presumir que ela gritou, mas não houve quem a socorresse. Se um homem tiver relações com uma moça virgem, mas que não esteja prometida em casamento, e eles forem descobertos, o homem pagará ao pai da moça 50 peças de prata, uma vez que ele a humilhou, e a moça se casará com ela e jamais poderá se divorciar. Nenhum homem tomará por mulher alguém que foi esposa do pai, pois isso desonraria seu pai. Deuteronômio capítulo 23. Se um homem tiver os testículos esmagados ou um membro amputado, não terá permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Se alguém for filho ilegítimo, nem ele nem seus descendentes até a 10ª geração
terão permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Nenhum amonita ou moabita ou nenhum de seus descendentes até a 10ª geração terá permissão de participar das reuniões sagradas do Senhor. Essas nações não os recebem com alimento e água quando vocês saíram do Egito. Em vez disso, contrataram Balaão, filho de Beor, nascido em Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoá-los. Mas o Senhor, seu Deus, recusou a ouvir Balaão e transformou a maldição em bênção, pois o Senhor, seu Deus, os ama. Enquanto viverem, jamais promovam bem-estar e prosperidade dos amonitas ou moabitas. Não mostrem ódio aos edomitas, pois são seus parentes, nem aos egípcios, pois vocês viveram como estrangeiro entre eles. A 3ª geração dos edomitas e egípcios poderá entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Quando saírem para guerrear contra seus inimigos, mantenham-se afastados de tudo que é impuro. O homem que ficar cerimonialmente impuro por causa de uma poluição noturna sairá do acampamento e ficará fora o dia todo. Ao entardecer, ele se banhará e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determinem uma área fora do acampamento onde possam fazer as necessidades. Cada um deve ter uma pá como parte de seu equipamento. Quando forem evacuar, cavem um buraco com a pá e cubram as fezes. O acampamento deverá ser santo, pois o Senhor, seu Deus, anda no meio dele para proteger vocês e derrotar seus inimigos. Cuidem para que ele não veja em seu meio qualquer coisa vergonhosa e se afaste de vocês. Os escravos fugirem e se refugiarem com vocês, não os devolvam a seus senhores. Permitam que eles vivam em seu meio em qualquer cidade que escolherem. Não os oprimam. Nenhum israelita, homem ou mulher, se dedicará à prostituição, nem a templos idólatras. Quando apresentarem uma oferta para cumprir um voto, não tragam à casa do Senhor, seu Deus, nenhuma oferta proveniente dos lucros de uma prostituta ou de um prostituto, pois ambos são detestáveis ao Senhor, seu Deus. Não cobrem juros sobre os empréstimos que fizerem a um irmão israelita, seja de dinheiro, de alimento ou de qualquer outra coisa. Poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não cobrarão juros dos israelitas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe em tudo o que fizer na terra da qual estão prestes a tomar posse. Quando fizer um voto ao Senhor, seu Deus, cumpram-no prontamente. O Senhor, seu Deus, cobrará de vocês o cumprimento dos votos, ou serão culpados de pecado. Não é pecado deixar de fazer voto, mas se fizer um voto voluntário, cumpram cuidadosamente um voto voluntário. Mas se fizer um voto voluntário, cumpra cuidadosamente a promessa feita ao Senhor seu Deus. Quando entrarem no vinhedo de seu vizinho, poderão comer uvas até saciarem, mas não as levem num cesto. E quando entrarem no campo de um vizinho, poderão apanhar as espigas de cereal com a mão, mas não usem a foice para cortá-las.
Deuteronômio capítulo 24. Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem. E se este também é a rejeitar e escrever um certificado de divórcio e der a ela, mandando-a embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer, o primeiro homem, o primeiro homem que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável para o Senhor. Não tragam culpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. O homem recém-casado não será recrutado para serviço militar, nem receberá nenhuma outra responsabilidade oficial. Está livre para passar um ano em casa, proporcionando alegria à mulher com quem se casou. Não tomem um conjunto de pedras de moinho, nem mesmo só uma pedra de cima como garantia de uma dívida, pois o dono precisa das pedras para obter seu sustento. Se alguém sequestrar um irmão israelita, ou o tratar como escravos, ou vender, o sequestrador terá de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal no meio de vocês. Em todos os casos de lepra, cumpram com extremo cuidado as instruções dos sacerdotes levitas, obedeçam todos os mandamentos que eu dei a eles. Lembrem-se daquilo que o Senhor, seu Deus, fez com Miriam durante sua jornada no deserto, depois de vocês saírem do Egito. Se um de vocês emprestar algo ao seu próximo, não entre na casa dele para pegar o objeto que ele lhe oferecer como garantia. Espere do lado de fora enquanto ele pega o objeto e o traz para você. Se ele for pobre e ele lhe der um manto como garantia, não o guarde consigo durante a noite. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele se aqueça durante a noite e abençoe você. O Senhor, seu Deus, considerará isso um ato de justiça. Nunca se aproveitem de trabalhadores pobres e necessitados, sejam irmãos israelitas ou estrangeiros que vivam em suas cidades. Paguem o salário deles todos os dias antes do pôr do sol, pois eles são pobres e contam com isso para viver. Do contrário, quando clamarem contra vocês ao Senhor, vocês serão culpados de pecado diante deles. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecerem morrer deverão ser executados por causa dos seus próprios crimes. Sejam justos com os estrangeiros e os órfãos que vivem entre vocês, e jamais aceitem a roupa de uma viúva como garantia por sua dívida. Lembre-se sempre de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, seu Deus, os libertou da escravidão. Por isso eu lhes dou estas ordens. Quando estiverem fazendo a colheita de suas lavouras, se esquecerem um feixe de cereais no campo, não volte para buscá-los. Deixe para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Quando sacudirem as azeitonas de suas oliveiras, não passem pelos mesmos ramos duas vezes. Deixe as azeitonas restantes para os estrangeiros, os órfãos, as viúvas.
Quando colherem uvas em seus vinhedos, não passem novamente pelas videiras, deixem uvas para os estrangeiros, órfãos e viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito, por isso eu lhes dou estas ordens. Jó capítulo 13. Vi tudo isto com os próprios olhos, ouvi com os próprios ouvidos e agora entendo. O que vocês sabem, eu também sei. Não são melhores do que eu. Quero falar diretamente com o Todo-Poderoso. Quero defender minha causa diante de Deus. Vocês me difamam com mentiras, são médicos incapazes de curar. Se ao menos se calassem, é a atitude mais sábia que poderia tomar. Ouçam minha defesa, prestem atenção a meus argumentos. Vocês querem defender Deus com mentiras? Apresentam argumentos desonestos em nome dele? Distorcem seu testemunho em favor dele? Acaso são advogados de Deus? O que acontecerá quando ele decidir investigá-los? Conseguirão enganá-lo como enganam qualquer pessoa? Não, certamente eles os repreenderá se distorcerem às escondidas seu testemunho em favor dele. Acaso a majestade dele não os aterrorizará? O terror dele não cairá sobre vocês? As suas frases feitas valem tanto quanto cinzas. Sua defesa é fraca e como um pote de barro. Calem-se e deixem-me em paz. Permitam-me falar, eu arcarei com as consequências. Sim, porei minha vida em risco e direi o que penso de fato. Ainda que Deus me mate, ele é minha única esperança, e apresentarei a ele minha causa. Isto, porém, é o que me salvará. Não sou ímpio, se o fosse, não poderia me colocar diante dele. Escutem bem o que vou dizer. Ouçam-me com atenção. Preparei minha defesa. Serei declarado inocente. Quem pode discutir comigo a esse respeito? E se provarem que estou errado, me calarei e morrerei. Ó Deus, concede-me estas duas coisas e não me esconderei de ti. Remove tua mão de cima de mim e não me assuste com tua temível presença. Chama-me e eu responderei. Ou permita que eu fale e responda-me. Diga-me o que fiz de errado. Mostre-me minha rebeldia e meu pecado. Por que te afastas de mim? Por que me tratas como teu inimigo? Atormentarias uma folha soprada pelo vento? Perseguirias a palha seca? Escreves acusações amargas contra mim e trazes à tona os pecados da minha juventude. Prendes meus pés com correntes, vigias todos os meus caminhos, examinas todas as minhas pegadas, e eu me consumo como madeira que apodrece, como roupa comida pela traça. Jó 14. Como é frágil o ser humano, sua vida é breve, cheia de aflição, como uma flor nasce de seu e depois murcha, como uma sombra passageira some depressa. É preciso que vigies uma criatura tão frágil e exijas que te preste contas. Quem pode extrair pureza de algo impuro? Ninguém. Estabeleceste a extensão de nossa vida. Sabes quantos meses viveremos e não recebemos em nenhum dia a mais. Portanto, dá-nos sossego, deixa-nos descansar. Somos como trabalhadores braçais, permita que terminemos nosso trabalho em paz. Até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois se for cortada, voltará a brotar, a dar novos ramos, ainda que as raízes tenham envelhecido na terra, o tronco esteja podre, com o cheiro da água, voltará a brotar
e dar ramos com como uma planta nova. Mas as pessoas morrem, perdem as forças, dão um último suspiro e depois, onde estão? Como a água evapora no lago, o rio desaparece na seca, são colocadas no túmulo e não voltam a se levantar. Até que os céus deixem de existir, não acordarão, não serão despertadas de seu sono. Quem dera tu me escondesse na sepultura e me esquecesse ali até tua ira passar. Quem dera me desse tempo de descanso para que só então te lembrasse de mim. Podem os mortos voltar a viver? Assim eu teria esperança durante todos os meus anos de luto e guardaria a libertação que a morte traz. Tu chamarias e eu responderia. Tu ensinarias por mim a obra das tuas mãos. Assim tu protegerias meus passos, em vez de vigiares meus pecados seriam inchados num saco. Tu cobririas minha culpa. Em vez disso, como os montes desmoronam e as manchas caem de onde estão, como a água desgastada as pedras e as enchentes arrastam a terra. Tu destróis a esperança do ser humano. Tu prevaleces sempre sobre eles, e ele se vai. Tu o desconfiguras na morte e mandas embora. Não sabes se os filhos crescerão com honra ou afundarão no esquecimento. Ele sofre sua própria dor e lamenta apenas por si mesmo. Jó 15. Então ele faz de Temã responde. Um homem sábio não responderia com esse falatório. Suas palavras não passam de vento. O sábio não se envolve em conversa sem propósito, nem usa palavra sem sentido. De fato, você não tem temor a Deus e não lhe mostra reverência. Seus pecados dizem à boca que ele deva falar. Suas palavras se baseiam em engano astuto. Sua própria boca o condena, não eu. Seus próprios lábios depõem contra você. Acaso você foi o primeiro ser humano a nascer? Veio ao mundo antes de ser criado os montes? Estava presente no conselho secreto de Deus? Só você é dono da sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem que não temos? Homens idosos de cabelos grisalhos, mais velhos que o seu pai, pensem exatamente como nós. A consolação de Deus não é suficiente para você. Palavras amáveis não se bastam. O que fez perder a razão? Porque seus olhos chegam a faiscar quando você se volta contra Deus e diz tais absurdos? O que é o ser humano para se considerar puro? Pode alguém nascido de mulher ser justo? Deus não confia nem nos anjos, aos olhos dele, nem mesmo os céus são puros, quanto menos um ser humano detestável e corrupto que tem sede de perversidade. Escute e eu lhe mostrarei. Falarei com base na minha experiência. Ela é confirmada pelo relato de homens sábios. Se ouvirem as mesmas verdades, seus antepassados, daqueles dos quais foi dada a terra, muito antes de chegar qualquer estrangeiro, os perversos se contorcem de dor da vida toda. Os cruéis estão reservados tempos de sofrimento. Em seus ouvidos ressoam sons de terror, e mesmo em dias tranquilos temem o ataque do destruidor. Não se atrevem a sair do escuro por meio de serem mortos pela espada. Ficam perambulando e dizendo: onde posso encontrar pão? Sabem que o dia de sua
destruição se aproxima, vivem angustiados e aflitos, cheios de terror, como um rei se prepara para a batalha, pois agitam os punhos contra Deus. Desafiam arrogantemente o Todo-Poderoso com seus fortes escudos levantados. Avançam contra ele em rebeldia. Em sua prosperidade, o rosto dos perversos inchou, sua barriga acumulou gordura, suas cidades, porém, serão arruinadas, habitarão em casas abandonadas, prestes a desabar. Suas riquezas não durarão, seus bens não permanecerão, suas propriedades não se estenderão pela terra, nem escaparão das trevas. O sol abrasador queimará seus ramos, o sopro de Deus os destruirá. Que não se iludam mais ao confiar em riquezas vazias, pois o vazio será sua única recompensa. Serão cortados na flor da idade, seus ramos jamais voltarão a verdejar. Serão como verdadeiras cujas uvas não colhidas cedo demais. Que como a oliveira que perde as flores antes de se forem os frutos, pois os ímpios não têm futuro. Fogo destruirá suas casas, enriquecidas com subornos, concebem desgraças e dão luz a maldades, em seu ventre só geram engano. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e toda a sua família.